Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Adassa e hoje eu trago para vocês essa bonequinha para brincar. Ela mede 47 centímetros. Irei deixar o molde na descrição do vídeo. É toda feita em tecido de algodão. E o link do molde ficará na descrição do vídeo para que você possa fazer o download, certo? Vou começar pela franja. Coloquei tecido preto e para o forro eu coloquei TNT 40, porque eu não gosto de fazer zigue-zague e nem fazer em feltro. Então eu risquei e vou costurar apenas a parte de baixo da franja. Sempre que eu for virar nas curvas, eu deixo a agulha dentro, levanto o calcador e viro a peça. Depois que eu costuro, eu corto a parte de cima, que é igual à cabeça, e a parte de baixo eu recorto bem próximo à costura. E nos recantos eu faço um pique bem próximo à costura. Depois que eu recorto, eu desviro. Se você quiser, você passa o ferro depois que desvirar. E a franja está pronta. Agora eu peguei a cabeça, a parte de trás da cabeça e a parte da frente, cortei igual ao molde. E agora eu pego apenas a parte da frente, marco o meio, marco o meio da franja. E coloco sobre a cabeça. Prendo com alguns alfinetes e irei costurar a parte da franja. Com a costura reta, apenas, aqui assim. Costurei com a costura reta, porque se tem esse tecido para desvirar, não tem a necessidade de fazer zigue-zague. Agora o corpo eu cortei no tecido branco, igual com o molde, tecido duplo, né, 2 vezes. Vou pegar apenas a parte da frente, dobrar para marcar o meio, passo a unha para fazer o vinco. E vou costurar uma renda aqui na frente com a costura reta. Costurei a renda, agora eu irei prender na cabeça. Assim, coloquei direito com direito e vou passar uma costura reta com retrocesso no começo e no final. E a parte de trás a mesma coisa. Só que, mesma coisa não. A parte de trás eu irei deixar uma pequena abertura, que é por onde eu irei colocar o enchimento depois. Passei as costuras, a parte da frente está presa e a parte de trás ficou com a abertura. Agora eu irei costurar as pernas e os braços. Tecido duplo, tecido algodão. Risquei as pernas. O molde da perna tem um lado que é mais baixo. Esse lado mais baixo fica no meio, entre as pernas, tá bom? Vou costurar tudo e deixar a parte de cima aberta, tanto dos braços como das pernas. Costuro em cima do risco. Costurei, recortei próximo à costura. E agora eu irei desvirar. Depois que eu desviro, eu irei fazer algumas marcações. Da parte de cima da perna para baixo, com a largura de um dedo, eu passo um risco, porque eu irei encher até esse risco. E o bracinho a mesma coisa. Uso como medida o meu dedo, marco. Essa marcação é só para me orientar na hora de passar a costura depois. Coloco o enchimento até essa marcação. Depois que eu coloco o enchimento, eu prendo com alfinetes para o enchimento não sair.
E agora eu irei à máquina passar uma costura, tanto nos braços como nas pernas. Passar a costura aqui para que vocês possam ver. Se você quiser, você desloca a agulha mais para o lado esquerdo, para o enchimento não ficar atrapalhando. Você não precisa começar da ponta não, você pode começar mais para dentro, que é para a agulha não ficar emperrando. Agora eu vou prender os braços no corpinho, aqui na parte da frente. Meio centímetro abaixo da costura do pescoço, eu posiciono o bracinho, tombo ele assim para dentro e vou passar uma costurinha de segurança para segurar esses bracinhos. Passei a costura, olha aqui como ficou, o bracinho já está firme no lugar. E agora eu coloco a parte de trás do corpo, colocando direito com direito, né? E aqui na parte de baixo eu irei fazer uma pequena marcação, que é por onde eu começarei a costura. No molde eu irei deixar marcada essa parte, tá bom? Na medida que eu for costurando, eu vou colocando o bracinho para dentro. Aqui na emenda da cabeça com o corpo, a parte do cabelo, a costura eu deito para o cabelo. E a parte da frente, essa emenda, eu deito para o lado do corpo. Quer dizer, ficou uma para cima e outra para baixo. Que é para não ficar muito grosso. A parte do cabelo eu boto para a costura deitada para o lado do cabelo e a parte da frente deitada para o corpo. Prendo com alfinete e vou começar a fechar. Começo aqui na parte de baixo, mais ou menos 1 centímetro. Passo a costura e agora eu venho subindo, sempre com a largura do calcador. Coloco esse bracinho para dentro. Vou ajeitando. Chegando aqui na emenda do pescoço, eu tiro o alfinete, seguro firme e venho com a máquina. Costurando o braço. Chega na emenda do pescoço, eu deixo a agulha dentro, levanto o calcador, viro um pouquinho e venho costurando, acompanhando a cabeça. No meio do caminho eu paro e vou conferir se está certinho aqui do outro lado, que é para não ficar errado. Às vezes o calcador tende a empurrar o tecido de cima, então é sempre bom ir ajustando e conferindo se está tudo certo. Pronto, fiz o pontinho de baixo. Esse pontinho de baixo facilita depois, na hora de prender as pernas. Cortei as pontinhas e irei cortar aqui a partir do pescoço, contornando a cabeça. Se você não quiser cortar assim, próxima costura, você pode fazer pix. Mas é muito importante reduzir esse volume de tecido em todas as partes curvadas, que é para não ficar repuxando. Agora é só desvirar. E posicionar as perninhas. A parte mais curta fica para o meio. Dobro o tecidinho do corpo assim para dentro. Como as pontinhas estão costuradas, já facilita esse momento. Você pode passar o ferro para vincar, alinhavar também. Você dobra para dentro, bota as perninhas e faz um alinhavo para você ter mais segurança, tá certo? Porque eu irei posicionar assim e passar a costura na máquina. Vamos lá. Dobrei para dentro, coloco a perninha. Baixo a agulha, retrocesso e venho costurando
até chegar mais ou menos no final da perna. Aí agora eu coloco a outra perna. Mas assim, é bom colocar a perna pro lado de fora da máquina. Eu coloquei aqui para dentro, ficou ruim. Esqueci. Vou retirar e vou colocar assim, com a perninha. Porque como a perna está com enchimento, ela fica batendo aqui nessa parte de dentro, essa parte da máquina. Então é melhor colocar ela para fora, como eu estou fazendo agora. Vai ser bem mais fácil, tá certo? Eu aconselho fazer o alinhavo antes, se você não tiver muita prática. Pronto, perninha costurada. Agora eu irei colocar o enchimento aqui pela abertura do pescoço, da parte de trás. Depois que eu encho bem a cabeça, deixa bem cheinha, durinha e o corpo, eu vou fechar essa parte de trás com pontinhos invisíveis. Escondi o nozinho na parte de dentro e agora vou fazendo pontinhos invisíveis para fechar esse corpinho. No final do pontinho invisível, eu sempre faço pontinho atrás para arrematar. Não faço nó, que é para não ficar aparente. Então, eu faço alguns pontinhos atrás e corto a linha, tá certo? Isso quando terminar de fechar. Depois que eu faço os pontinhos indo, eu também faço voltando para ficar mais reforçado. Agora vamos começar a saia. A parte maior eu cortei 70 por 10, a barra 70 por 8 e o cós 70 por 4. Irei pegar a parte maior e vou franzir. Coloquei o ponto máximo da máquina, no meu caso é o 4,5, dobrei a borda, a lateral. Fiz um retrocesso no começo e venho fazendo a costura. Sempre faço um retrocesso no começo porque já trava a linha, não corre o risco dela escapulir depois. No final não faço retrocesso, simplesmente deixo um fio bem comprido para poder puxar depois. E agora eu vou passar outra costura do mesmo jeito ao lado dessa primeira. Porque se um fio arrebentar, tem o outro para garantir na hora de puxar o franzido. Agora eu pego os 2 fios de linha que estão em cima e puxo, pegando os 2 e vou franzindo. Depois eu pego a bonequinha e vou medir na cintura, encostando aqui ponta com ponta. Se estiver folgado, eu puxo um pouco mais, que é para poder ficar na medida exata. Ficou na medida exata, eu agora faço 2 nós para arrematar a linha. Agora sim eu vou me preocupar em deixar esse franzido uniforme. A linha já está travada no começo e no final, então não me preocupe, é só ir puxando todo esse franzido para ele ficar uniforme. Em seguida, eu vou marcar o meio. Vou colocar o meio aqui embaixo do calcador para não perder. Pego o cós também, marco o meio apenas assim com a unha, mas você pode fazer um pique. E vou colocar aqui no meio. Coloco um alfinete. Vou pegar esse cós e vou encostando na saia desse jeito aqui, certinho, até chegar na ponta. Chegando na ponta, eu começo a costurar. Retrocesso e venho prendendo esse cós na saia até chegar do outro lado.
Encerrei com retrocesso. Ficou assim. Agora eu irei fechar o cós. Vou dobrar com o direito para dentro. Vou costurar desde a ponta e venho descendo esse cós até encerrar aqui no começo da saia. Chega no comecinho da saia, eu encerro com retrocesso. Irei fazer a mesma coisa do outro lado. Dobro com o direito para dentro e faço a costura do mesmo jeito. Recortei as pontas e vou desvirar. Vou empurrar com a ponta da pinça. Depois eu empurro com a madeira, com o palito de churrasco, pode ser, delicadamente para não rasgar, tá certo? E vai puxando o tecido aos poucos para não juntar muito tecido. Se juntar muito tecido, emperra e não sai do lugar. Fica tudo preso, você não consegue desvirar, tá certo? Então vai puxando o tecido aos pouquinhos. Desvirei os dois lados, agora eu irei fazer o acabamento. Dobro 2 vezes, cobrindo a costura do cós, da cintura, a costura que eu fiz para prender o cós na saia. Vou prender com alguns alfinetes, porque eu irei fazer esse acabamento com ponto invisível. Depois que eu prendi tudo, eu venho com a linha e a agulha e vou fazendo os pontinhos invisíveis. Escondo o nozinho por dentro. Eu belisco a saia e belisco o cós. Belisco a saia, belisco o cós. E vou fazendo isso até chegar do outro lado. Cós pronto. Agora eu irei fechar a saia. Vou encostar assim, direito com direito, as laterais, medir certinho e vou fechar deixando 2 dedos abertos na parte de cima, que será a abertura, né? Retrocesso, retrocesso no final. Abro a costura e agora irei colocar a barra. O tecido da barra, eu dobro a lateral e fecho a lateral, com o direito para dentro. Depois que eu faço isso, eu abro também a costura, assim, e dobro com o direito para fora, desse jeitinho aqui. Se você quiser, você passa um zigue-zague aqui, em toda essa borda, tá bom? E agora eu vou colocar direito com direito, encontrando aí as emendas. E vou costurando. Você pode prender também com alfinetes, para lhe trazer mais segurança. Vem costurando toda essa barra na saia. Ficou assim, agora eu irei passar o ferro. Pronto, passei o ferro, agora é só vestir na bonequinha, amarrar atrás com um lacinho. E já está ficando pronta. Agora vamos às mangas. A manga eu cortei 2 mangas medindo 24 por 13. Vou dobrar assim e vou passar uma costura deixando 2 dedos nas pontas sem costurar.
assim. As pontas ficaram sem costurar. Agora eu desviro. Pego as pontas, encosto assim e vou passar uma costura fechando essa lateral. Agora é só empurrar o tecido para dentro e ficou essa pequena abertura. Se você quiser, já fecha na máquina ou manualmente. E depois empurra ela para trás, deixando ela aqui assim. Agora eu irei passar o elastex. Na parte de baixo da manga, eu vou passar o elastex um dedo acima. Vou fazendo um movimento de zigue-zague. Pela aberturinha que tem, eu vou entrar com a agulha para esconder o nó. E agora eu vou fazendo zigue-zague, não, pesponto. Vou passando aqui. Alinhavo. Ai, nem é pesponto, nem é zigue-zague, é alinhavo. Vou fazendo costurinhas de alinhavo aqui com elástico. O lado avesso você deixa menos aparente o elástico, tá certo? Deixa o ponto maior no avesso. Um dedinho acima da barra. Vai fazendo isso em toda a volta. E encerra com um nozinho, arrematando. Aperta. Você pode colocar o bracinho da boneca aqui dentro para apertar certinho. Pronto, agora a parte de cima, que é a parte que fica no ombro, eu irei apenas escorregar com a agulha por dentro. Escondo o nozinho aqui na parte de cima e vou escorregar com a agulha e o elástico por dentro, até chegar do outro lado e arrematar com o nozinho. Pronto, aperta um pouco. Pode ser no bracinho da boneca também, para não ficar apertado, muito apertado. E arremato com o nozinho. Faz 2 ou 3. E agora é só vestir no bracinho dela. Pronto, e em volta do pescocinho da boneca eu irei colocar uma fitinha de cetim e vou fazer um laço, para deixar ela mais fofa. E agora vamos ao cabelo. Coloquei na régua 25 centímetros. Vou usar a lã molê. E vou fazer aqui 25 voltas. 25 voltas não, 60 voltas. Depois que eu fiz as 60 voltas,
Eu vou amarrar as pontas para não me perder depois na hora de cortar essas voltas, tá certo? Essa amarração que eu vou fazer aqui é só para me orientar depois, porque depois eu retiro. Agora eu boto a mão no meio e dobro assim. E vou amarrar bem apertado aqui no meio. Depois que eu amarro, aqui onde eu fiz as amarrações nas pontas, que era para me orientar, lembra? Vou cortar. Corto e vou... Essa parte de cima aqui não está cortada, eu ajusto para ficar bem bonitinho. E essa parte de baixo eu vou recortar os fiapos para ficar bem certinho. Agora eu irei colocar na cabecinha da boneca. Vou usar cola quente. Posiciona e segura até essa cola esfriar. Demora, mas tem que ter paciência. Ou você pode fazer pontinhos à mão. Você pode colar. Depois que colar, você vem aqui em alguns pontos estratégicos e faz alguns pontinhos manualmente para não ficar só na cola, tá certo? E assim o cabelinho ficou pronto. Agora vamos ao rostinho. Com a caneta fantasma, eu marco o meio, formando uma cruz. E desse meio para lá, tirei esse gancho que eu não gosto. Desse meio para lá, 1 centímetro. E desse 1 centímetro para lá, mais 1 centímetro. Da mesma coisa do outro lado. 1 centímetro e mais 1 centímetro. E do risco do meio para cima, meio para baixo. Ou seja, eu formei um quadrado de com 1 centímetro. Depois eu circulo formando a bolinha. É a posição do olho. Vou usar a tinta de tecido e a parte de trás de um pincel, que ele é bem largo. E vou carimbar o rostinho, formando o olhinho. Se você não tiver a parte de trás do pincel largo, você coloca um pouco de tinta no meio e vai preenchendo com o boleador, vai preenchendo todo o círculo, tá certo? Seca tudo com secador de cabelo ou deixa secar naturalmente. Com a canetinha micron eu vou traçar 2 cílios, um de cada lado, e também irei fazer a boquinha. Pronto, fiz os cílios. Agora na boquinha eu vou fazer uma pequena boquinha, só para dizer que tem uma boquinha. Usando a caneta micron, tá certo? E agora eu irei fazer o blush. Eu não vou usar blush, eu vou usar tinta de tecido. Esse é o rosa chá e pincel de cerdas duras. Melo, retiro bastante o excesso. Aí você vê se quer mais escuro, mais claro. E borra aqui o rostinho dela. Essa ficou bem marcada. E assim a bonequinha ficou pronta. Eu ainda não coloquei o nome nela, mas eu irei pensar em um nome. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, comenta, compartilha, me dá essa força, tá certo? E por hoje é só. Tchau, tchau. Beijos!